A paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe por vocês já estarem aqui na lição número 2. Meu nome é Ronald. Para você que está a primeira vez aí, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Nós estamos aqui para servir os amados, dando essa pré-aula e espero que ajude você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha, seu like e compartilhe com mais pessoas. Vamos divulgar o evangelho, vamos ajudar as pessoas nessa área do conhecimento da palavra de Deus. Muito bem, eu dou aula de teologia há mais de 18 anos, sou fundador do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos cursos de bacharel, médio em teologia, treinamentos de liderança, evangelismo, inteligência emocional, programação neurolinguística e outros treinamentos. Amém? Bom, vamos aqui para a lição 2, lição 2, não terás outros deuses diante de mim. A adoração e louvor ao único e verdadeiro Deus. Esse é o nosso tema de hoje. Você que está participando, certamente já assistiu a primeira aula. Então vamos lá aqui no texto áureo. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. A verdade aplicada nos disse: a verdadeira adoração é direcionada a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e de acordo com as Escrituras. É isso que nós vamos pensar. Uma adoração de acordo com as Escrituras. 3 objetivos: ensinar a importância do primeiro mandamento, expor que Deus não divide sua glória com ninguém. 3, mostrar que Deus se exigia fidelidade do seu povo. Texto de referência, Deuteronômio 6, do 1 ao 4, por favor, você lê aí o texto que eu já vou para a nossa introdução. Diz assim: veremos que o primeiro mandamento é a base para a compreensão e obediência aos demais mandamentos, pois revela que há um só Deus, e tal revelação exige da parte do povo que está em aliança com Deus adoração exclusiva que se expressa em amor, louvor, obediência, serviço e um adequado relacionamento com o próximo, como encontramos nas Escrituras e com a ajuda do Espírito Santo. Bom, primeiro tópico, conhecendo o primeiro mandamento, temos 3 subtópicos: o alicerce dos mandamentos, absoluta fidelidade e um Deus singular. Esse primeiro mandamento se estende muito além da idolatria. Ele tem como principal propósito conduzir Israel a uma adoração perfeita, a conduzi-lo numa relação de amor, temor e sinceridade. É o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então, não, é além de idolatria, além do não. Existe um princípio, tá? Que o objetivo é gerar um relacionamento de amor com Deus. Bom, os alicerces dos mandamentos. Os decretos delineados por Deus representam os principais requisitos que Deus colocou sobre o povo de Israel para o estabelecimento e manutenção da relação de aliança entre eles. O povo deveria ser unânime em sua devoção àquele que os havia libertado do Egito. Eles deveriam adorar somente a Deus. Além disso, seu comportamento social seguia os direitos do indivíduo em relação à vida, casamento e posse. Na lição anterior, nós comentamos que Deus ele treinou Moisés em toda a ciência do Egito, que lá no Egito ele foi treinado para ser o futuro faraó do Egito. Ou seja, ele conhece como legislar
tá? Ou criar regras, organizar regras para a sociedade em todas as áreas. Então, é muito importante que a gente perceba o contexto que Deus trabalhou na vida de Moisés e depois apresente essas leis, né? Que o objetivo é gerar uma organização social, né? Tanto no nível aqui terreno, quanto com o relacionamento com Deus, tá? Então, nós vamos percebendo por esse caminho, tá, que Deus vai organizando. Lembramos que nós falamos que Israel é uma nação que está nascendo, está saindo do Egito, ela era um grupo de escravos, agora vai se formatar como nação. O primeiro mandamento nos lembra que tudo na Torá ou na lei surge do amor que temos por Deus, que por sua vez é uma resposta ao amor que ele tem por nós. Deus demonstrou esse amor ao libertar Israel da casa da servidão do Egito. Se temos algum outro interesse acima de amar a Deus, não é tanto que estamos quebrando as regras de Deus, mas que realmente não temos um relacionamento com Ele em prioridade. Ou seja, colocar em prioridade outro ser ou objeto. Então, vamos entender aqui. O que é amor? Né? Mateus 6, Jesus nos disse assim, que onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Entenda bem isso. Esse é um princípio. Aquilo que você valoriza, você ama. Aquilo que você prioriza, você ama. Então, quando diz, não terás outros deuses além de mim, aqui o ponto, tá? O quanto eu priorizo, valorizo esse Deus, porque isso vai gerar um meu amor direcionado a Ele. Prioridade. Tá? Então, quando a gente fala de amor, é valorizar a prioridade de Deus na nossa vida. O quanto eu valorizo, onde está teu tesouro, está teu coração. Quanto você valoriza esse relacionamento, o quanto você prioriza, o quanto eu priorizo. Então, se eu tenho outro ser, ou objeto, ou atividade, ou qualquer coisa na prioridade antes do meu Deus, de Deus, né, do meu relacionamento com Ele, isso é idolatria. Tá? Então, bem claro aqui, tá? Porque às vezes nós pensamos na idolatria só como um objeto, tá? Onde nós vamos prostrar-se, adorar, ou dar uma reverência. Não. Tá? Aqui está falando de amor, relacionamento, prioridade. Um Deus singular. A humanidade precisa urgentemente de um retorno aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida, né? Isso é importantíssimo, tá? Nós olhar para a palavra, ler a palavra, procurando vida nela, porque existe vida nela. A Bíblia diz que as palavras de Deus são vida. O primeiro mandamento é o fundamento de todos os outros. É a chave para guardar os outros mandamentos. Se aprendemos a cumprir integralmente com este, não teremos problemas com os outros 9. É importante, antes de tudo, saber quem ele é e quem somos em relação a ele. Bom, vamos entender. O Senhor está nos pedindo para amar ele, para adorar ele, para, ao tempo que nós se desliga dos ídolos e se foca nele, o quanto amor eu tenho para ele, isso, o quanto amor eu tenho, vai se retroalimentar, tá? Com o quanto eu vou conhecendo ele. Então, é importante saber quem ele é. Eu creio, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Ponto. Esse é o primeiro passo. Crer é o primeiro passo. Agora, conhecer ele para alimentar essa fé é o segundo passo. Então, saber quem ele é.
nós, quando temos maiores relacionamentos com alguma pessoa, sendo esse relacionamento positivo, nós temos mais apreço, mais valorização, mais prioridade dessa pessoa. Então, o quanto você conhece Deus, e nesse relacionamento, o quanto você se conhece. Quem é você? Porque às vezes as pessoas não é que não amam a Deus. Às vezes as pessoas não enxergam que eles têm direito de conviver com Deus, de ter relação com Deus. É interessante porque as pessoas dizem assim, eu não vou orar porque quem sou eu? Vou pedir para o pastor, ou para a irmã do ciclo de oração, orar, porque quem sou eu? Meu irmão, minha irmã, você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. É isso que você é. Teu relacionamento com Deus está nesse ponto, pai e filho. Então, se você entende que ele é teu pai, e você entende que você é filho, você se aproxima dele, motivado pelo amor, não pelo medo. Bom, apenas um Deus, o único. A posição divina, respeite minha presença, jamais quebre o mandamento, são os 3 tópicos. Deus mostrou que tínhamos o poder sobre tudo e todos. Deus mostrou que tinha o poder, tá, sobre tudo e todos quando libertou os filhos de Israel do Egito. Ao apresentar-se pessoalmente, lhes ordenou que lançassem fora de si os deuses e prestassem somente a ele adoração. Então, como eu disse anteriormente, eu devo me desligar, tá? Deixar para trás algo para eu me focar em Deus. Então, o Senhor disse, você vai deixar a idolatria e você vai focar em mim. Tá? Então, é importante a gente perceber esses 2 passos. Tá? Lembra que Jesus disse que se uma casa fica limpa, jogou fora todo o entulho, todo o lixo, agora não pode ficar vazia. Ela tem que se preencher com a presença de Deus. Tá? Então, vamos entender do nosso relacionamento com ela. O mundo antigo era infestado de divindades pagãs, mas nenhuma nação desse tempo chegava a proibir a adoração a outros deuses. Era comum prestar culto às divindades dos campos, dos rios, etc. Durante 430 anos, os israelitas conviveram nesse contexto religioso e foram influenciados. Ao libertar o seu povo do Egito, Deus não somente queria libertá-los por fora, ou seja, tirar eles do Egito, mas principalmente em suas almas, ou seja, tirar o Egito deles. Você percebe 2 ações? Tirar Israel do Egito e tirar o Egito de Israel. Tá? Então, Deus, quando vai agir na vida de Israel, assim como na tua vida, né, Deus vai trabalhando nessas 2 áreas. Tá? Existe o lado externo, mas o lado externo é resultado do lado interno. Enquanto Israel não clamou, vocês lembram? Deus disse a Abraão 400 anos. Mas quantos anos Israel ficou no Egito? 430. Porque o texto diz que só quando clamaram que Deus agiu. Por quê? Porque o povo estava acomodado, mesmo levando chicotadas nas costas, mesmo sofrendo como escravos, mas eles contam no texto bíblico que estavam satisfeitos, estavam acomodados, porque lá tinha cebola, tinha pepino, tinha alho, tinha peixe, tinha a marmitinha pronta. Já tá bom, nos apanha nas costas, sofre, mas temos que comer, tá bom. Então, eles se conformaram. Somente quando apertou a aflição, aí eles clamaram. Então, Deus, ele trabalha na nossa vida respeitando o nosso livre-arbítrio. Tá? Deus quer operar maravilhas? Quer, mas tem que partir daqui, tá? De dentro. Deus está prontinho. Há 2.000 anos atrás, Deus já operou, trabalhou, investiu em nós,
na cruz em Cristo Jesus. Agora, o quanto eu desejo isso, de desfrutar o melhor que Deus tem para a minha vida, tá? Depende de mim, depende de cada um de nós, ok? Respeita a minha presença. Através de Moisés, Deus comunica sua exclusividade aos israelitas. Está ordenado manter uma aliança de lealdade. A expressão diante de mim é um termo hebraico de amplo significado. O termo usado é ao panei, que significa além de mim, acima de mim, oposto a mim, ao meu redor. A ideia é que não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Então, é interessante quando Deus exige exclusividade. Ou seja, eu estou diante de você. Você está diante de mim. É interessante, né? Não tenha além de mim ou acima de mim, ou oposto a mim ou ao meu redor. Não existe nenhum Deus além do Deus de Israel. Está querendo uma prioridade. Você percebe? Sabe aquela pessoa que você vai conversar e diz assim, aham, pode conversar. Aí fica mexendo no celular. Ok, não, eu estou ouvindo, tá? Pode falar. Deus disse assim, para com isso. Deixe de lado o celular. Preste atenção em mim. Tá? Não terás outros deuses além de mim. A prioridade sou eu agora. É interessante, né? Isso é foco, tá? Aí nós temos maior compreensão da vontade de Deus quando nós temos foco nesse momento. Jamais quebre o mandamento. Uma das histórias que mais nos fascina é a do rei Salomão. É um rei que começou muito bem e Deus lhe deu, né, bênçãos, né? Ele era sábio, poderoso, foi um dos maiores reis do mundo antigo. Mas o que tem a ver Salomão com o primeiro mandamento? Tudo. Sua vida vencedora e seu reino rasgado depois mostram como é trágico violar o primeiro mandamento. Veja, a riqueza, o poder foram bênçãos de Deus, tá? Isso não é problema, foi bênção. Infelizmente, Salomão não guardou a lei de Deus, se esqueceu do primeiro mandamento, ele se esqueceu de Deus e serviu outros deuses. Veja que o texto diz que Salomão começou a priorizar outras coisas. Eu disse no início, quanto nós priorizamos. No início, Salomão está priorizando Deus, se prostra diante de Deus, eu quero servir a Deus. Mas com o tempo, começa a aparecer várias questões que ficam roubando a prioridade de Salomão. E uma delas, diz o texto, que ele teve, né, por relações políticas que antigamente acontecia, né? Então, politicamente, antigamente, quando um rei fazia aliança com outros reis menores, esses reis menores davam princesas, né, junto com suas servidoras, com suas servas, para aquele rei que está fazendo o acordo. Então, dessa forma, Salomão teve muitas mulheres, porque ele expandiu o reino com vários acordos. Só que essas mulheres eram pagãs, tinham seus deuses, e fizeram, né, influenciaram Salomão a adorar esses deuses estranhos. Somente Deus deve ser adorado. Ter foco, escolher apenas um caminho, amando com todas as forças. Só existe uma maneira de não sermos tentados a adorar outros deuses neste mundo. Vivendo um relacionamento pessoal intenso com Deus, o que exige amor, disciplina e foco no que estamos fazendo. Então, Deus exige, Deus quer foco, adoração. Mas o que é ter foco, né? Muitas pessoas boas e promissoras que conhecemos geralmente não passam da promessa à realização. Ah, eu vou fazer. Você já ouviu aquele irmão, aquela irmã que diz, pastor, conte comigo, né? Em dezembro, último dia de dezembro e janeiro, né? Conta comigo, eu vou estar na escola dominical.
conta comigo, vou, promete, mas nunca chega na realização. Por quê? A resposta é simples. Faltou foco, perseverança. E vou dizer mais. Faltou valorização, prioridade. E o que significa, então, ter foco? É ser capaz de desenvolver atividades que venham contribuir para o objetivo que se quer alcançar. Se você tem uma meta, todas as atividades daqui até aqui, durante todo o dia, vão ser atividades que vão aproximar do teu objetivo. Ter foco é manter a atenção concentrada naquilo que importa para se obter a realização. Então, foco pleno. O Senhor sabia que se o povo não tivesse foco, o único Deus jamais alcançaria a promessa. Veja, meus irmãos, o poder do foco. Se você, se eu, não tivermos foco, tá? Nós não vamos conseguir. Foca-se Deus em primeiro lugar. Eu amo esse Deus, eu priorizo Deus, a palavra dele, para mim é tudo. Quando você priorizar Deus, os valores que Deus coloca, os princípios que ele coloca, as demais coisas aqui vão ser acrescentadas. Então, Deus quer o melhor. Deus tem promessas, mas a gente precisa ter foco. Por que Jesus declarou ser o único caminho? Escolher apenas um caminho, né? Porque a vida é feita de vários caminhos. Lidamos com excesso de informações, muitas oferecidas ao mesmo tempo em que os fatos acontecem. Existe uma diversidade de oportunidades e múltiplos caminhos. A abordagem pluralista é um ataque direto contra o primeiro mandamento. Tá? O que é abordagem pluralista? Todo caminho leva a Deus. Tanto faz se eu estar aqui ou aqui ou aqui, toda religião é boa. Nós temos um só caminho, Jesus. É o único caminho que nos leva a Deus. Então, ter esse foco vai nos ajudar a chegarmos onde ele chegou. Amando com todas as forças. Jesus disse que devemos amar a Deus com o coração, alma, pensamento e todas as forças. Significa estar cheio, comprometido e focado. Lembra da aula 1. Tá? Se você não assistiu, assista. Eu expliquei essa questão de amar a Deus com todo o nosso coração, alma, pensamento e força. O amor a Deus, segundo as Escrituras, se expressa também em ações de justiça de um para com os outros, mostrando amor e compaixão pelos outros. Desta forma, apresentamos-nos perante Ele como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso glorifica a Deus. E é o nosso culto racional. Interessante, né? Amar a Deus com todas as forças. Eu citei uma frase semana passada, a frase de Nova Guiné, que diz: enquanto o pensamento não se transforma em músculo, não passa de uma ideia. Não há resultados. Então, vamos amar a Deus com as forças, dedicação, foco. Tá? Vamos caminhar, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Quem sabe você, né? Eu fico pensando comigo mesmo, que você fizer já hoje alguma coisa para se aproximar mais dos teus objetivos em Deus. Quem sabe você possa andar, progredir nesse teu relacionamento com Deus. Fico pensando comigo mesmo que seria bom, não é? Deus abençoe, meu amado, meu irmão, minha irmã. Nos ensinamos a importância do primeiro mandamento, expomos que Deus não divide a sua glória com ninguém e mostramos que Deus exige fidelidade do seu povo. Meus amados, Deus os abençoe. Lembre-se de deixar seu like, sua curtida. Inscreva-se no canal se não está inscrito, tá? Compartilhe com mais 5 pessoas pelo menos e vamos divulgar o Evangelho. E se você quer esses slides, tem um link embaixo, você clica no link do WhatsApp, tá? E você pede, né?
fala seu nome, cidade de onde você fala, e dizendo eu quero, eu vou te incluir no grupo onde eu envio os slides. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus.